Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos da Igreja Batista Evangélica Moriá, tudo bem? Convido a todos para participarmos agora do nosso culto, nosso momento de oração, de louvor e do estudo da Palavra de Deus. Um enorme beijo. Até! Bom dia, vamos ao nosso momento de falarmos com o Senhor e estarmos na presença dEle. O versículo que eu reservei hoje se encontra em Jeremias 29, versículo 11. Diz assim: porque bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e fazê-los prosperar, e não de mal ou danos, mas planos de dar-lhes um futuro e esperança. Então, que esta mensagem possa vir de encontro aos nossos corações. Eu espero que Deus tenha falado aos nossos corações profundamente, porque ela vem de encontro a tudo que estamos vivendo e vivenciando. Então, que possamos ter paz, que possamos esperar no Senhor, que Ele está cuidando de tudo, que tudo que estamos vivendo vai passar. Deus, Ele é misericordioso, Ele é que sustenta as nossas vidas, Ele que é o condutor de tudo. Então, que possamos confiar nele e saber
que tudo está na mão dele e no tempo dele. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, porque até aqui tu tem nos abençoado, tu tem nos fortalecido. Sustenta, Pai, as nossas vidas em tuas mãos. Assim como diz, Pai, na tua palavra, que os teus planos, Pai, não são planos maus, e sim planos de paz e esperança para um futuro que desejamos e almejamos, Pai. Que possamos, Senhor, ter essa convicção, que possamos, Senhor, ter essa confiança, que tudo que estamos vivendo, Pai, vai passar. Que tenhamos, Pai, não o mesmo tempo, não, Senhor, as mesmas vidas, Pai, mas que possamos, Senhor, nesse instante, entregarmos as nossas vidas em tuas mãos, confiar em ti, ter o desejo, Pai, de ter um novo tempo em nossas vidas, vivermos um novo tempo, e que tudo, Pai, que passamos e estamos passando possa ser feito de forma diferente, que possamos enxergar o mundo, Pai, com outros olhos, os olhos, Senhor, na esperança, Senhor, de um futuro melhor, assim como a tua palavra tem nos dito. Sustenta, Pai, a vida de cada um da nossa família nas tuas mãos. Dá, Senhor, a tua provisão, dá, Senhor, o sustento, dá, Senhor, o alimento. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa, Senhor, a cada um dos membros da nossa igreja. Esteja, Pai, com cada um nesse instante. Graças te damos, Pai, pela saúde. Graças te damos, Senhor, porque até aqui tu tem nos abençoado. Porque até aqui, Pai, tu tem cuidado de cada um de nós. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas falhas. E em nome de Jesus. Amém. Sobre todas as
Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. O personagem bíblico em destaque hoje é a juíza Débora, relatado no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. O livro de Juízes ele apresenta um contraste marcante com o livro de Josué, que nos conta uma história de conquistas e de realizações do povo de Deus. Juízes nos apresenta esse mesmo povo corrompendo-se em desobediência e idolatria, vivendo constantemente derrotado pelo inimigo. Em momentos de grande angústia, o Senhor levantava libertadores, conhecidos como juízes, guiados pelo Espírito de Deus e que lideravam o povo de acordo com a lei e suas orientações. Em tempo de paz, esses juízes funcionavam como um conselho diretivo. Débora foi a única mulher juíza entre todos os juízes de Israel. Não era comum naquela época as mulheres receberem tal destaque, mas Deus encheu Débora com seu espírito e logo seu carisma foi reconhecido por todos. A vitória de Débora sobre o comandante cananeu chamado Sísera, narrada em prosa no capítulo 4, e celebrado em cânticos, no capítulo 5, revelou sua sabedoria, fé e coragem. Vamos ler o capítulo 4, versos 4 e 5. Quem foi Débora? Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que a juizasse sobre suas causas e questões. Débora foi juíza e profetisa de Israel. Seu nome hebraico é Débora, que significa abelha, esposa de Lapidote. O povo de Israel estava subjugado há 20 anos pelo rei de Canaã, chamado Jabim. Débora era uma mulher decidida e corajosa. Ela julgava e arbitrava as disputas daquele povo e vivia de modo simples e digno. Não há relatos de que Deus já tenha levantado para libertar o povo, mas há um relato claro de que Deus usou Débora para chamar Baraque, filho de Abinoão, da cidade de Quedesh, e ordenar-lhe que se preparasse levando 10.000 homens para lutar contra Sísera, o chefe do exército de Jabim, que possuía 900 carros de ferro, que o tornava invencível, mas que, segundo a palavra do Senhor, ele os entregaria em suas mãos. Baraque então roga a Débora: se vieres comigo, eu irei. Mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Diante dessa situação, Débora concordou em acompanhar Baraque. Entretanto, deixou claro que não seria dele a honra da vitória na batalha, pois o Senhor entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. E foi uma mulher chamada Jael que terminou com a vida de Sísera. Esse relato está em Juízes, capítulo 4, versos 21, que diz assim: Então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. Vamos agora às lições que aprendemos com Débora. A primeira lição. Com Débora, aprendemos como liderar em momentos de adversidades. Débora inspirou o povo a lutar e vencer seus inimigos e trouxe 40 anos de paz sobre Israel. Débora era respeitada por sua liderança. A primeira característica dessa liderança é: a verdadeira autoridade de um líder vem de Deus. A Bíblia não relata que ela era rica nem de família influente. A Bíblia diz
que ela se tornou líder porque era sábia e ouvia a voz de Deus. O bom líder procura conhecer e obedecer à vontade de Deus e motiva, encoraja outras pessoas a fazerem o mesmo. Juízes capítulo 5, versos de 7 a 9 diz: Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor. E assim, por causa do seu encorajamento, por causa da sua autoridade que vinha de Deus, os israelitas obedeceram às ordens de Deus e tiveram uma grande vitória. A segunda característica dessa liderança é: o verdadeiro líder sabe delegar. Débora não era guerreira, ela ouviu Deus dar uma ordem, chamar Baraque para liderar a guerra contra o exército de Jabim. Débora o motivou a fazer o seu melhor. Ele era o guerreiro. Era esse o seu dom. Vamos ler Juízes 4, versos 14. Então Débora afirmou a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Um bom líder não faz tudo sozinho, não tenta ser o melhor. Ele se torna melhor porque não impede que os outros exerçam seus dons. Ele reconhece os talentos de cada um de sua equipe, do seu grupo, e o motiva a fazer um bom trabalho. Ele delega responsabilidades de maneira sábia e terna, porque liderar é servir. A terceira característica dessa liderança é: o verdadeiro líder lidera por exemplo. O bom líder vive aquilo que prega. Quando Baraque ouviu que devia sair para a guerra, ele exigiu que Débora fosse com ele. Por que Débora precisava ir se não era uma guerreira? Porque Baraque sabia que Débora inspirava confiança aos israelitas. Vamos ler Juízes 4, versos de 8 a 10. Então Baraque rogou a Débora: Se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também eu não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: Que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo, não será tua a glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali, e separaram 10.000 homens que os seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Débora mostrou que teria coragem para lutar contra os inimigos. Eles não estariam sozinhos. Débora não se limitou a dizer que Deus iria ajudar os israelitas a vencer. Ela mostrou com suas ações que acreditava. Débora ouviu Deus e obedeceu. Ela ouviu Baraque e também obedeceu. A segunda lição. Com Débora aprendemos que é necessário aguardar o tempo de agir. Vamos ler Juízes 4, versos 12, 14b e 15. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. Yahvé encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé.
Débora, cheia de fé que Deus daria a vitória a Israel, aguardou o tempo de agir, e quando esse momento chegou, ela agiu de acordo com o que ele havia falado. Quando os cananeus se recolheram à noite, Débora transmitiu suas ordens a Baraque e seus homens. Eles desceram abruptamente como um raio sobre os inimigos, e uma fortíssima tempestade de granizo e chuva juntou-se do leste e abateu-se com terrível fúria sobre eles. Os israelitas foram ajudados pela chuva e se animaram para a luta, julgando-se favorecidos. Pânico e confusão tomaram o lugar onde Sísera estava e a batalha tornou-se numa derrota. O rio Quizon aumentou o fluxo, a planície tornou-se um local encharcado e os carros em confusão mergulharam no pântano. E ali cavalos, carros de homens se misturaram, empurrando e pisando-se. Fila após fila, os fugitivos mergulharam na lama e eram tragados e arrastados na torrente. O acontecimento repentino e completo trouxe o final sombrio de Sísera, que, perdendo o controle sobre seu exército e tendo seu carro parado no barro, fugiu a pé. Um fugitivo sem qualquer ajuda tornou-se um alvo fácil que o levou à morte. Débora interpretou de Deus as ordens que havia recebido e com segurança transmitiu para Baraque, que com astúcia agiu e venceu os inimigos. Que possamos ter o mesmo discernimento de Débora, que saibamos ouvir a voz do Senhor e aguardar o tempo de agir, sem alarme, de forma tranquila, em uma situação difícil, para que possamos desfrutar de paz e harmonia. A terceira e última lição. Com Débora aprendemos que a nossa palavra tem que ser de coragem e incentivo. Débora usava palavras de encorajamento como: prepara-te, certamente irei contigo. Dispõe-te, ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Escutai, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te. Essas palavras, elas são encontradas no capítulo 5. Na minha Bíblia, ela tem o seguinte tema: a poesia e cântico de Débora. Este canto é uma peça única, composta de 32 versículos. A maioria dos pesquisadores admitem que o Cântico de Débora é um dos mais antigos na Bíblia e a maior obra da poesia hebraica e que merece um lugar de destaque entre as melhores canções de vitória já escritas. O cântico vem aprofundar a prosa do capítulo 4, e onde a temática principal desse tipo de poesia é a de refletir a vitória de Deus sobre as forças inimigas, no qual geralmente se descrevem como mais numerosas e melhor preparadas, dando maior relevância à vitória de Deus. De forma consciente da grande vitória de Deus e da transformação que ela traz, Débora lembra o quanto foi devido aos chefes e ao povo que haviam respondido ao seu chamado patriótico e haviam se erguido em seu novo e irresistível poder de sua antiga fé. Ela os chama para que se juntem na glorificação de Deus que os havia inspirado. E no capítulo 5, versos 31, lemos: assim perecem todos os teus inimigos, ó Yahvé. Mas todos que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. Débora incentivou Baraque, incentivou os guerreiros a todo instante. Tenham coragem, sejam fortes, vamos conseguir. Que possamos ser como Débora, usar nossas orações para encorajar, dar força. Que possamos usar nossa voz para elogiar, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Concluindo, aprendemos com Débora que para liderarmos em momentos de adversidades, temos que entender que a verdadeira autoridade vem de Deus, que precisamos ouvi-lo e delegar de acordo com as suas ordens. E mais, precisamos liderar dando o exemplo.
aprendemos que precisamos aguardar o tempo de agir e que a nossa palavra tem que ser de coragem e incentivo. Uma tarefa para nós fazermos, já que estamos em casa. Débora sentava debaixo de uma palmeira. Ela ouvia, julgava e aconselhava o povo. Aquele local devia ser um refúgio. A proposta é que neste período tão difícil nós possamos fazer como Débora. E se alguém aflito nos ligar, possamos ouvir, conversar, rir, chorar, orar e encorajar. Vamos fazer isso? Que Deus nos abençoe. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender. Irmãos e amigas, eu mais uma vez estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o sermão do domingo do dia 6 de setembro, em que o nosso pastor Elias pregou sobre o Jesus de quem nos lembramos. Foi um pedido meu e eu gostaria de comentar com vocês o porquê que eu pedi sobre este sermão. Então, toda vez que tinha a ceia na igreja, eu ficava muito ansiosa porque eu sabia que era o dia que se falava sobre Jesus, esse Jesus de quem nos lembramos, né? Que a gente ia lembrar um pouquinho dele neste dia. E para mim era importante, porque nós, como humanos, nós temos um problema sério que é a memória fraca. E eu, particularmente, sou assim, irmãos. Então, eu necessito que me fale algumas coisas repetidas vezes. Então, eu deveria me lembrar sempre de quem é Jesus, quem foi Jesus, quem é Jesus, né? Para que eu não esquecesse quem é esse Salvador, que hoje me deixou livre, me trouxe salvação. Então eu queria me lembrar sempre desse Jesus, que me fazia muito bem. Além do que, o que me beneficiou com o aprendizado, né? É saber que Jesus veio como homem, assim como você e eu, e passou por todas as dificuldades que nós passamos, e provavelmente muito maiores do que nós passamos. E ele superou tudo, e ele nos diz que, né, para que a gente fizesse as coisas direitinho, porque ele tinha conseguido e nós conseguiríamos também. Então eu preciso realmente dessa força e saber que tá tudo bem, que é só a gente fazer da forma que ele ensina, né? Então a lembrança que nós temos dele sempre nos dá muitos ensinamentos. Então eu sou uma pessoa que preciso aprender muito, muito mesmo. Tenho muitos defeitos, tenho muitas necessidades, e eu preciso desse Jesus me mostrando quem eu preciso ser, como eu preciso agir, como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo falar. E então é isso, a minha necessidade grande de saber mais sobre esse Jesus que me trouxe a salvação, que morreu na cruz por mim. Eu quero saber mais sobre ele.
Nosso pastor Elias nos diz que para nós termos intimidade com alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa profundamente. Então eu quero e preciso conhecer esse Jesus mais profundamente. E por isso eu pedi que o pastor Elias falasse mais sobre o Jesus de quem nos lembramos, a famosa anamnese. Então eu fiquei muito feliz, eu quero muito agradecer ao pastor Elias. Foi um dia que me emocionou bastante a pregação, porque eu estava bastante ansiosa por esse dia. Então eu agradeço muito ao pastor Elias e a todos que fazem o culto. Muito obrigada e que todos tenham um excelente dia. Eu amo a Igreja Moriá porque foi esta igreja que Deus usou para alcançar toda a minha família. Eu amo a Igreja Moriá porque foi nesta igreja que eu apresentei meu filho e minha neta a Deus. Eu amo a Moriá porque nesta igreja eu aprendo a palavra de Deus verdadeiramente, sem viés e heresias. Amo a Igreja Moriá porque ela me incentiva a crescer não só espiritualmente, mas também pessoalmente. Eu amo a Igreja Moriá. Eu oro por ela, eu falo bem dela, eu contribuo e eu participo dos encontros, tanto os presenciais antes da pandemia, quanto os virtuais agora, até que a gente possa se encontrar novamente. Porque amo a Moriá. A Moriá foi o meu ponto de encontro com Deus. Foi nessa igreja Batista Moriá que me converti. Todos os meus filhos foram criados, aprenderam muito com a escola dominical, se converteram e hoje são servos do Senhor. Moriá está sempre nas minhas angústias, presente e nas minhas alegrias. Eu agradeço por isso, esse é o motivo que eu amo a Moriá. Eu amo a Igreja Batista Moriá porque eu fui bem acolhida, fui bem recebida, fui amada. Todos me tratam de forma cordial, gentil, e eu aprendo muito com o pastor, com a irmã Iracema e com tantos outros irmãos. É por isso que eu amo a Igreja Batista Moriá. Eu amo a Moriá porque a Moriá é uma igreja séria, uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus com muito estudo, com muita dedicação. Eu amo a Moriá porque através da Moriá me tornei uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um ser melhor. Eu amo o pastor Elias, eu amo vocês. Gosto da igreja porque eu conheci Jesus na igreja e tenho amigas. Eu amo Deus, amo Jesus e a igreja. Eu gosto da Igreja Batista Moriá porque lá é onde eu aprendo a palavra de Deus e eu tenho amigos. Então, são vários os motivos que eu amo a Igreja Batista Moriá. O principal deles é o amor que eu sinto, né, pelos irmãos todos, né, pelo carinho, pelo acolhimento e pelo entendimento da palavra de Deus, que é feita maravilhosamente pelo pastor Elias, né, pelo pastor Edson, pela irmã Iracema, grande incentivadora dos meus estudos, encoraja, né, a gente a ir para frente. Então eu sou apaixonada por todos vocês, da Igreja Batista Moriá, de todos os irmãos, e o significado de tudo isso para mim é família. Um beijo, saudades. Eu amo a Igreja Moriá porque é a minha igreja. Tem pessoas que eu gosto de conviver, e é uma igreja simples na forma, mas altamente qualificada no conteúdo. Amo!